Fala pessoal, vamos estudar mais uma parte da nossa détente, né, desse período de aproximação. Vamos lá então estudar mais um pouco de Guerra Fria. Óbvio que a gente tem que falar, né, de uma das guerras mais famosas do século XX, né? Só perde, eu acho que para as guerras mundiais, que é a Guerra do Vietnã. Tá, a Guerra do Vietnã aí que muita gente não sabe nada do Vietnã, mas sabe que existe a Guerra do Vietnã, né? E aí conhece o Vietnã por conta dessa guerra que vai ser travada entre principalmente o Vietnã e os opositores capitalistas, né? Principalmente o próprio Estados Unidos da América. Tá bom? Uma guerra aí que vai durar muito tempo, né? Dura 20 anos, vai de 1955 a 1975, e ela vai percorrer 3 períodos dentro da Guerra Fria, né? Olha só que doideira, né? Entra período, passa período e a Guerra do Vietnã não acaba. Ela que vai aí percorrer os períodos de menor tensão, também é uma contradição, né, se a gente for parar para pensar, mas, né, enquanto a União Soviética e Estados Unidos estão brindando, né, estão mais tranquilinhos, né, a gente tem uma foto, inclusive, ali do Brezhnev com o Nixon brindando, e enquanto isso a gente tem aí a Guerra do Vietnã com assassinatos, com discórdia, com coisas horríveis acontecendo, né? Então, por mais que a gente esteja num período de paz, não paz, né? Um período de aproximação entre União Soviética e Estados Unidos, ainda assim a gente tem uma guerra muito horrível acontecendo por conta de disputa ideológica, né? Por conta de disputa de área de influência, tá? Então, a gente vai ter aí, olha só, eu trouxe para vocês 7 presidentes, 7 líderes, né? Por parte da União Soviética, o Khrushchev na coexistência pacífica e o Brezhnev assumindo no período de detente, né? E por parte dos Estados Unidos, o Eisenhower e o Kennedy na coexistência pacífica e durante o período de detente, Lyndon Johnson, Nixon e Gerald Ford, né? Todos esses presidentes, eles participaram direto ou indiretamente da Guerra do Vietnã. Tá? Então, olha só que conflito gigante, que conflito complicado, né? Mas, Bruno, beleza, né? Tá só falando aí abobrinha, meu querido. Fala aí o que foi realmente essa guerra, que eu quero saber, vim aqui só para isso. Então, a guerra civil, né, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, pode ser considerada também Guerra do Vietnã, tá? Na verdade, é isso do que se trata, né? Não é realmente uma guerra entre Estados Unidos e Vietnã. Pelo menos não era para ser no início, né? Na verdade, o que estava acontecendo é que depois da libertação, né, e tudo isso eu explico bem bonitinho em Lutas de Libertação Ásia e África, né, mas depois que o Vietnã se liberta dos japoneses, se liberta dos franceses, eles vão agora, né, principalmente o grupo conhecido como Viet Minh, né, que é o grupo mais à esquerda, o grupo mais socialista, né, esse grupo ele quer unificar, ele quer pegar a parte que ficou, né, pró-ocidental, a parte que está sendo controlada por ditadores católicos. Inclusive o nome do ditador é Dinh Diem, né, o ditador da Coreia, do Vietnã do Sul, né, que é um governo pró-católico e pró-ocidental, tá? Então a galera do Viet Minh quer recuperar essa área que está aí sob influência estadunidense, tá? Então o que, que vai acontecer? Na realidade, né, isso daqui era só uma guerra nacionalista que queria recuperar um território, né, por conta de divergência. Eles não achavam que era digno o governo do Diem Diem, tá? Que é o grande ditador do Vietnã do Sul, beleza? O que, que vai acontecer? Os Estados Unidos têm muita pretensão nessa área e tem muito medo de um efeito dominó, de o Vietnã se tornar tão forte e espalhar, né, o socialismo para aqui, ó, Camboja, né, para Laos, para Tailândia, né, para Myanmar. Então a gente tem esse medo de alastrar, né, o socialismo por todo o Sudeste Asiático. E é por isso que os Estados Unidos vão intervir. Então a gente até pensa, né, se tu não estuda muito bem esse assunto, tu vai pensar que a Guerra do Vietnã é uma guerra entre Estados Unidos e Vietnã. Mas na verdade, inicialmente era uma guerra entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Beleza? Conceito importante, né, para vocês saberem. O que, que são os Vietcongs? Vietcongs são os socialistas que residem no Vietnã do Sul. Esse Vietnã comandado por Diem Diem, da ditadura católica pró-Estados Unidos, beleza? Os Vietcongs, eles vão se aproveitar de uma característica geográfica, né, e também aí vegetal do Vietnã do Sul, que é a mata fechada, né, uma floresta tropical densa, né, a maior parte ali do Vietnã inteira é composta por essa floresta tropical densa, né?
que eles conhecem muito bem. E aí eles vão utilizar isso como vantagem estratégica, né? Para usar como refúgio, escapar, fugir, ou até mesmo usar para ataque surpresa contra estadunidenses, contra a galera pró, né, de Dien. Então a gente vai ter aí o Sul sendo apoiado pelos Estados Unidos e o Norte vai ter apoio do RSS, é claro, né? A União Soviética, ela não quer perder essa área de influência. No fim das contas, os Estados Unidos e a União Soviética não vão se enfrentar de fato, tá? Eles vão continuar lá brindando, né? O Brezhnev continua brindando com Richard Nixon. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente vai ter os Estados Unidos interferindo pesadamente, tá? Estados Unidos vai assim, ó, massacrar, vai levar um contingente gigante, tá, de soldados para o Vietnã. É uma guerra muito sangrenta, uma guerra que ao total vai ter aí como saldo, né, 3 milhões de vidas perdidas, uma real tristeza, uma real catástrofe, tá? Uma catástrofe humanitária aí, bem triste. Inclusive, os Estados Unidos vai utilizar de tecnologias bem pesadas, assim, né, no âmbito de guerra, como, por exemplo, o agente laranja, ou napalm, né, que é um químico que eles usavam para abrir as matas, né? Porque eles não conheciam aquele território, o Vietcong ele tinha muita facilidade, né, dentro daquele território de mata fechada, de se esconder, de preparar ataque surpresa. Então a estratégia dos Estados Unidos era dizimar a floresta, né, abrir a mata para conseguir enxergar melhor, para conseguir, né, ter algum tipo de avanço. Beleza? Enfim, né? Aí aqui eu trago algumas imagens para vocês. Primeiramente aqui, né? Atrás de mim, a mata fechada, né? Olha só como é tipo uma Amazônia, assim, né? Claro, não se compara, né? Tipo, claro que cada bioma, cada floresta tem a sua característica. Mas eu digo nesse quesito de mata fechada, tá, galera? Aqui mostrando, né? O agente napalm, né? Esse agente laranja. Aqui nessa imagem embaixo também, olha só as fumaças que deixavam esses químicos, né? E a galera nossa, desesperada, né? Que uma mulher que foi atingida provavelmente por esse agente químico, tá? E as crianças desesperadas, olha só a cara de horror dessas crianças gritando, saindo correndo, essa aqui sem roupa, coitado, meu Deus do céu. Então, uma real tristeza, tá? Aqui os estadunidenses chegando aí de helicóptero, aí usando, né, tecnologia dentro dessa guerra. Beleza? O que vai acontecer, né? Com o passar do tempo, a gente vai ter os Estados Unidos perdendo força nessa guerra, né? Uma guerra que se estendeu muito. Estados Unidos que vai tentando se manter, vai tentando, né? Mas a gente vai ter aí uma ofensiva em 1968 que vai impedir, né, os Estados Unidos de ter muita esperança. Foi a ofensiva do Tet, tá? Uma campanha do Vietcong, lembrando que o Vietcong fica no Vietnã do Sul, tá? Essa galera que ocupava o Vietnã do Sul, essa resistência, né, vietnamita pró-socialista ali na ditadura do Diem, e a gente vai ter então várias derrotas americanas, tá? Nesse fim da década de 60. Beleza? E aí a gente vai ter uma pressão muito grande, tá? Lyndon Johnson vai ser pressionado, né? O seu sucessor Richard Nixon vai ser pressionado, depois o Gerald Ford vai ser pressionado e a gente vai ter muitas pressões, né, para retirar de uma vez, cara. Tira os Estados Unidos dessa guerra, não faz o menor sentido, tá ligado? Tá morrendo criança, tá morrendo, nossa, muita gente. Vamos tirar o nosso país dessa guerra. Hein, Nixon? Vamos lá, pô. E aí o Nixon, ele vai ser eleito, né? Foi uma pressão que ele sofreu durante a campanha, ele vai ser eleito com a promessa de retirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã, mas com honra. Olha só, né? Ele ainda coloca esse ponto aí, né? Meteu essa, mas com honra, né? E a gente vai ter então, né, ao longo do governo Nixon, uma tentativa, né, de retirar os Estados Unidos, o crescimento do movimento pacifista, o crescimento do movimento hippie de contracultura, e a gente tem cada vez mais pressões para tirar os Estados Unidos da guerra, até que a gente chega, né, no ponto culminante, que vai ser os Acordos de Paris de 1973, tá? A gente vai ter dois personagens muito importantes aí, tá? Aqui Henry Kissinger, tá? Que era um diplomata estadunidense, e aqui Le Duc Tho, tá? Que era um dos grandes líderes vietnamitas. E a gente vai ter então esses acordos florescendo, né? Uma tentativa de pacificação. Em 1975 a gente tem finalmente a retirada americana, tá? Até hoje os Estados Unidos não reconheceu sua derrota. É curioso isso pra caramba, né? Até hoje eles não reconhecem a derrota na Guerra do Vietnã, porque para eles foi uma vergonha. Inclusive é difícil até tu achar um filme, né, ou uma série que fale dessa derrota, né, dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. É um espaço, é uma lacuna na história deles, né, uma coisa que eles não gostam de comentar muito, porque realmente eles
né, foram né, avacalhados, né? Mataram muito, né? Conquistaram alguns, né, conquistaram algumas áreas, né, de guerrilha, mas no fim das contas, a força do Vietcong, a força do Vietminh conseguiu, né, sobrepujar as forças estadunidenses. Beleza? O Vietnã vai acabar se reunificando em 1976, com o conflito cessado, tudo tranquilão. Eles vão se reunificar então em um governo socialista pró-União Soviética, tá? Vai fazer muita influência regional, tanto que a gente vai ter Laos e Camboja adotando o socialismo, tá? O que, por um lado, né, vai facilitar as coisas ali, mas vai dar trabalho também para o Vietnã, porque no Camboja a gente vai ter a ascensão do Khmer Vermelho, né? E aí a gente vai ter atrocidades de um carinha chamado Pol Pot, que vai matar muita gente, tá, galera? Então até hoje tem lá memoriais, né, ressaltando os horrores que o Pol Pot causou nessa região, no Camboja, tá? Inclusive aqui uma imagem que eu trago para vocês de crânios e ossos, né, de pessoas que foram assassinadas pelo Pol Pot por essa ditadura socialista, tá, ali no Camboja. No fim das contas, o Vietnã vai ter que intervir no Camboja. O que é isso, meu querido? Tá maluco? Tá achando o quê, né? O Leductor vai chegar, ô, o que é isso? Não, não, tu vai pegar mal pra gente, vai pegar mal pro socialismo, né? Ele vai lá e vai intervir no Camboja para evitar, né, que mais atrocidades aconteçam com esse cidadão aí, o Pol Pot. Beleza? Para terminar essa aula, eu queria comentar com vocês outro conflito, né? Aqui mais uma revolta, mais um movimento do que realmente um conflito, né? Que foi o movimento estudantil na França de 1968. Gente, depois que acontece esse movimento, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai ter aqui no século XX talvez a maior rebelião, a maior agregação, né, de jovens para tentar mudar alguma coisa nesse mundo, tá? A gente vai ter na França, né, o nosso presidente De Gaulle, ele é o presidente da França, e o De Gaulle, ele tá meio que intervindo na educação francesa, tá? A gente vai ter uma proposta de reforma, né, da educação francesa por parte do De Gaulle, onde ele queria separar os alojamentos de homens e mulheres. Isso vai gerar muito conflito, isso vai gerar muita balbúrdia, os homens e mulheres não vão ser, isso aí é retrógrado, isso daí é coisa do século passado, isso aí a gente não pode permitir. Foi o que disse, né, a galera lá, os jovens estudantis, tá? E aí a gente vai ter muitas rebeliões estudantis na França, né? Esses jovens que já achavam o estudo, já estavam um bagulho muito do século passado, né? A gente tinha matérias que não estavam sendo cobradas no currículo, um currículo muito antiquado, né? Então a gente vai ter esses jovens somando muitos fatores para que eles se rebelem em Paris, tá? E aí a gente vai ter uma super rebelião. O estopim foi esse decreto aí do De Gaulle, né, onde ele queria separar os homens das mulheres nos alojamentos, e a gente vai ter então barricadas no Quartier Lantin. Lantin. O que é o Quartier Lantin? É um quarteirão meio rico, assim, né, meio mais da burguesia, né, dessa burguesia estudantil, dessa burguesia pensante, né, é um bairro intelectual que tem lá em Paris. Tá? E a gente vai ter os jovens ocupando as ruas do Quartier Lantin, né, gritando é proibido proibir, né? Ô, De Gaulle, vai se ferrar, mano. Que é isso que tu tá querendo fazer, né? E a gente vai ter então esses franceses enfrentando a polícia, fazendo esse movimento e tudo mais. O De Gaulle vai ficar super com medo, porque era muita gente, a polícia não tava dando conta, e aí ele vai acabar recuando, né? Ele vai falar: "Não, calma aí, a gente pode combinar aqui, a gente melhora o currículo das universidades, né? Eu esqueço essa baboseira de separar homem de mulher. Não, fica tranquilo aí que a gente vai arrumar as coisinhas, né?" E aí o De Gaulle recua, o povo recua também, né? Ah, beleza, se nossos interesses vão aqui prevalecer, então estamos mais de boa. E aí, no fim das contas, o movimento vai arrefecer. Mas, né, o legado desse movimento, ele não para por aí. A gente vai ter no mundo todo uma onda contestatória, né? Então a gente vai ter, em 1968 para frente, vários jovens de vários países do mundo contestando os governos, contestando a sociedade, né? Por que as coisas são como são, né? E aqui vão vir até autocríticas capitalistas, autocríticas socialistas, né? Por que vocês ficam aí fazendo guerra, cara? Né? Pessoas olhando, olha lá, o Brezhnev e o Nixon tomando um drink, enquanto isso a guerra do Vietnã não faz o menor sentido, né? Ué, Estados Unidos e União Soviética não são arqui-inimigas? Por que vocês estão tomando drink? E aí começam, então, né, esses movimentos contestatórios. O povo não é burro, né? A galera começando a pensar sobre o que estava acontecendo no mundo, tá?
Inclusive, a gente vai ter um super movimento no México nessa época que vai ser brutal, né? A gente vai ter assassinato, né? Um massacre desses estudantes que fizeram esse movimento de rebelião lá no México. Beleza, galera? Enfim, né, essa aula era para falar mais da Guerra do Vietnã, mais do movimento estudantil na França. Se tu quer saber mais da Guerra do Vietnã, pelo menos da perspectiva estadunidense, procura filme aí Braddock, né, Rambo. São filmes que mostram um pouco dessa situação. Óbvio que eles não vão mostrar a derrota fulminante dos Estados Unidos, né? Mas dá para ter uma certa noção. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vai para a próxima aula que a gente finaliza então a detente. Beijão!